Olá, eu sou o professor Pedro e nessa aula de hoje nós vamos fazer um resumo sobre a semiologia dos bovinos. Falar um pouco sobre o exame clínico básico em bovinos, sendo que o bovino ele tem algumas características que o diferem das outras espécies e que são importantes de serem destacadas durante o exame, até porque irá nos auxiliar para chegar no diagnóstico. Na grande maioria das vezes, o nosso objetivo principal é alcançar um diagnóstico de forma mais precisa e principalmente de forma precoce, para que assim a gente consiga traçar um prognóstico e também a resolução a partir de tratamento e todo o processo que será realizado. Com relação à semiologia dos bovinos, nós temos alguns pontos importantes a serem destacados. E vale lembrar um pouco sobre o comportamento desses animais. Esses animais, como já destacamos em algumas outras aulas, são animais gregários, ou seja, são animais que têm o comportamento de permanecerem em conjunto. Isso traz algumas características. Por serem animais de rebanhos, nós temos que tratar os animais como um rebanho. E, em algumas situações, precisaremos realizar exames mais específicos, especialmente em alguns animais. Naqueles animais que apresentam uma sintomatologia mais acentuada, ou em algumas situações, em casos de surtos de doença, de ocorrência de vários animais acometidos pela mesma sintomatologia, nós iremos escolher alguns animais para realizar esses exames. A escolha desses animais, inclusive, deve seguir alguns critérios. Não deve ser aleatório. E lembrando que, por mais que a gente não consiga, muitas vezes, realizar o exame clínico em todos os animais em situações de surtos, o número máximo de animais que conseguirmos avaliar vai nos auxiliar a chegar ao diagnóstico. Isso porque, muitas vezes, nós temos animais com sintomatologias diferentes ou mesmo com a mesma doença e apresentando fases diferentes daquela doença. Isso vai nos auxiliar, inclusive, a traçar um prognóstico e entender um pouco mais sobre essa evolução. Com relação a essa característica dos animais de serem gregários, nós precisamos entender também que durante esse exame clínico, a nossa movimentação com esses animais, se nós levarmos esses animais, separarmos do grupo deles, isso pode causar estresse. E o que nós queremos reduzir ao máximo durante um exame é o estresse, já que esse estresse pode comprometer os nossos resultados ou trazer algumas alterações que não são compatíveis com a doença, são compatíveis exclusivamente com o estresse que estamos causando. Um exemplo clássico dessas alterações são o aumento da frequência cardíaca. Então, um ataque cardíaco que a gente vai observar, muitas vezes em função do animal estar contido de uma forma inadequada ou de um animal estar separado do seu grupo. Uma outra alteração também importante de avaliarmos é com relação à frequência respiratória. Podemos ter também alterações de temperatura e tudo isso só será observado em função desse estresse. Muitas vezes, inclusive, em função da movimentação desse animal do local onde ele estava até o local onde estamos realizando esse exame. Com relação a isso, precisamos também pensar que os bovinos são animais que se estressam facilmente. O transporte de animais, pensando em caminhões e principalmente se esses transportes forem longos, podem causar estresse e podem causar outras complicações, como por exemplo a desidratação. E essa desidratação pode trazer consequências graves para esse nosso animal e tudo isso vai precisar ser observado e diagnosticado. Mas precisamos também entender quais dessas alterações ocorrem em função da doença ou em função do estresse que estamos causando. Com relação ao nosso exame como um todo, por mais que nós sejamos chamados na propriedade para realizar o exame de apenas um animal, nós precisamos entender o conjunto. A gente entende que o bovino, por ser um animal gregário, nós temos um animal, mas esse animal é como se fosse uma célula do nosso corpo. E esse corpo seria o nosso rebanho, onde nós temos unidades maiores e essas unidades em conjunto formam o nosso rebanho. A partir disso, por mais que esse animal seja só um animal apresentando as características, o conjunto pode nos dar informações. E essas informações precisam ser coletadas durante vários momentos do nosso exame, inclusive antes de chegarmos na propriedade, identificando o motivo pelo qual somos chamados na propriedade, a localização da propriedade, e isso pode nos trazer informações importantes.
Ao nos direcionarmos para a propriedade, precisamos entender aonde essa propriedade está, se essa região tem ou não surtos de alguma doença nesse momento, se tem alguma epidemia localizada naquela região, porque isso pode nos auxiliar. Não podemos fechar nenhum diagnóstico a partir disso, mas poderemos ter um direcionamento maior que pode nos facilitar durante o nosso exame. A partir do momento que chegamos na propriedade, precisamos observar todos os pontos da propriedade com o nosso olhar clínico. Lembrando que o proprietário ele vai nos dar as informações, comentaremos sobre esse histórico e essa anamnese que estamos realizando, mas é importante que o nosso olhar clínico nos traga informações que vão ser precisas para o nosso exame. Essas informações, muitas vezes, nos auxiliam até para contrapor as informações que nos são passadas pelos proprietários. Não por o proprietário estar mentindo ou trazendo informações falsas, mas porque muitas vezes ele não tem esse olhar clínico que nós precisamos desenvolver, e essa metodologia para o exame clínico, ela nos auxilia para desenvolver esse olhar clínico. A partir disso, no momento que nós chegamos para examinar o animal também, nós iremos nos direcionar para próximo do animal. Precisamos entender também a gravidade da doença, pois muitas vezes nós precisamos atuar de forma rápida e isso não vai nos permitir ter outras informações antes. Então precisamos até entender qual que é a gravidade e qual que é a fase que esses animais estão. Caso nós tenhamos uma possibilidade de entender um pouco mais, aí sim realizaremos esses exames um pouco mais detalhados até conseguirmos resolver. Mas caso contrário, deveremos ser rápidos e agir da forma mais precisa. Lembrando que em algumas situações, inclusive, nós atendemos surtos, e esses surtos podem ter animais em diferentes fases, inclusive animais chegando a óbito ou animais já mortos. Nesse caso, ao chegarmos em uma propriedade onde nós temos um animal morto, o ponto inicial deverá ser a necrópsia desse animal. Isso porque, por mais que não tenhamos todo o histórico, se formos esperar obter o histórico, nós podemos fazer com que esse animal chegue à autólise e todo o processo poderá ser comprometido. E a necrópsia traz informações importantes também. Além disso, caso não tenhamos animais ao óbito, nós deveremos avaliar os animais que estão com uma gravidade maior para entender um pouco mais dessa situação. E só então passaremos a traçar um histórico da propriedade a partir de uma anamnese. A anamnese nada mais é do que essa conversa com o proprietário e tentar entender o problema como um todo, principalmente a partir de perguntas. Essa anamnese envolve alguns pontos, inclusive o histórico do animal e da propriedade. Lembrando que, com relação ao histórico da propriedade, nós temos informações importantes, como, por exemplo, perguntar se essa sintomatologia já apareceu em outros animais em períodos próximos ou se é a primeira vez que acontece. Caso já tenha aparecido, qual foi o desenvolvimento dessa doença, se ocorreu com proximidade, se acometeu apenas um animal ou vários animais. Isso tudo vai nos trazer informações importantes. E aí, a partir desse momento onde nós já temos uma informação como um todo da propriedade, nós devemos passar para examinar aquele animal específico que estamos tratando. E aí, nesse caso, podemos fazer o exame de um animal ou de vários. Mas caso sejam feito o exame de vários animais, esses animais serão avaliados individualmente. E só a partir disso que poderemos juntar essas informações para nos auxiliar no diagnóstico. Com relação a esse histórico desse animal, nós temos alguns pontos importantes. A primeira coisa que deve ser feita é entender essa doença. Saber se esse animal está nessa doença há quanto tempo, qual foi a evolução dessa doença desde que o proprietário começou a observar esses sintomas, se esse animal progrediu, se ele já teve alguma melhora e algumas outras alterações importantes também, como, por exemplo, o consumo de água e de alimentos, se esse animal está sendo hidratado ou não. Isso vai ser extremamente importante para entendermos essa situação a partir de alguns pontos, pois muitas vezes, ao tratarmos de animais doentes, nós podemos ter comprometimentos de doenças secundárias, como, por exemplo, esses animais podem chegar à desidratação, podem levar ao aparecimento de cetose, sendo secundária a uma doença inicial, em função da redução do consumo de alimentos. Um outro ponto também importante de destacarmos é com relação aos tratamentos prévios.
se já foram realizados tratamentos prévios, o que é bem comum de acontecer, e caso esses tratamentos já tenham acontecido, quais medicamentos foram utilizados, quais as doses foram utilizadas, por qual período esse tratamento foi realizado, se foi aplicado da forma correta, pois muitas vezes o proprietário pode até já ter feito a escolha correta do tratamento, mas em função de um erro de manejo ou de uma subdose ou um tempo menor do que o recomendável, esse tratamento não obteve sucesso. E todos esses fatores precisam ser considerados em conjunto para entender um pouco mais. Outras informações importantes também podem ser perguntadas ao proprietário, como, por exemplo, se tratando de animais em lactação, em qual fase de lactação que esses animais estão. Um exemplo claro para a gente é com relação a quantos dias esse animal está do parto. Sabemos que no periparto, esses animais têm uma redução de consumo fisiológica. E caso esse animal esteja apresentando uma redução de consumo fisiológico, precisamos entender isso e lembrar de toda a relação com a imunidade e todos os outros pontos. Outro ponto também, além da fase que esse animal está da lactação, é se só esse animal está acometido, só essa categoria está acometida. Por mais que tenhamos mais animais, todos os animais que são acometidos são dessa mesma categoria, ou nós temos animais de diferentes categorias. Esses animais que estão acometidos, mesmo em diferentes categorias, eles estão mantidos no mesmo local? Talvez o local que esses animais estão pode trazer mais algumas informações para a gente. Um outro ponto também é traçar estratégias para entender melhor esse contexto e observar se o que nós estamos entendendo a partir da nossa anamnese realmente faz sentido e condiz com o que está sendo observado nesse ponto inicial do nosso exame. Todas essas perguntas, existem diversas outras que precisam ser feitas e cada uma vai ser traçada de acordo com cada caso, com cada propriedade. Lembrando que não existe receita de bolo para um exame clínico. Existe sim uma metodologia que deve ser seguida, mas mesmo essa metodologia pode sofrer adaptações e alterações em função das condições que nos são impostas. A partir disso, a partir de entender esse histórico e essa anamnese, nós iremos passar ao animal propriamente dito. E esse momento traz alguns pontos importantes. O primeiro deles é, o exame clínico ele deve ser todo anotado. Todos os pontos devem estar listados em uma ficha clínica, e essa ficha clínica deve trazer informações importantes para a gente. Essa ficha deve ser direcionada a cada categoria animal, e dentro das categorias poderemos até ter fichas diferentes em função do tipo de doença que iremos encontrar. Um exemplo são fichas específicas para as doenças do sistema nervoso, onde nós temos sintomatologias específicas e poderemos detalhar ainda mais essas informações no nosso prontuário. Lembrando que todas essas informações devem ser anotadas principalmente para podermos acompanhar a evolução desse caso e podemos identificar se esse animal está tendo uma melhora ou uma piora em função do tempo e traçar até estratégias para tentar reverter essa situação caso o quadro não esteja com um prognóstico favorável. O primeiro ponto dessa ficha que precisa ser avaliado com bastante critério é a identificação desse animal. Essa identificação, apesar de ser um ponto que parece ser simples, é extremamente importante. Essa identificação do animal deve trazer algumas considerações. Dentre elas, esse animal deve ser identificado de forma que qualquer pessoa que chegar na propriedade consiga saber qual animal que foi avaliado. Isso tem informações importantes, especialmente em situações onde nós precisaremos de uma intervenção de órgãos municipais, ou estaduais ou federais para atuar em cima desses animais. Não queremos que isso aconteça, mas em algumas situações, especialmente em doenças de notificação obrigatória, isso é importante. E justamente por isso, não podemos apenas anotar o nome do animal, visto que, caso a gente anote apenas o nome, nós estamos sujeitos a trocas de animais, a não saber qual animal foi avaliado, e isso pode ter consequências muito graves para o nosso exame clínico como um todo. E justamente por isso, essa identificação ela pode ser realizada de diferentes formas. Normalmente, os animais dentro da propriedade, eles são brincados, possuem um brinco, onde nós temos uma numeração, e essa numeração deve ser anotada. Mas lembrando que até esses brincos podem ser perdidos.
Então nós temos que identificar, além do brinco, pela raça do animal, pela aptidão desse animal e alguma característica relacionada ao pelame, à coloração, à fase que esses animais estão. E caso esse animal tenha alguma característica facilmente identificável, como por exemplo uma marca, uma numeração queimada com nitrogênio ou a ferro, nós poderemos também colocar isso no nosso prontuário para auxiliar na identificação desse animal. Opa! Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, né? Por causa do conteúdo. Mas quer continuar assistindo essa aula? Faça o cadastro agora no VET Profissional.